Boa tarde, professoras. Eu sou Luciene, PCNP dos anos iniciais, e hoje nosso ATPC será sobre prática de leitura. Então, no momento nós iremos fazer a pauta, contextualização inicial. Irei fazer a leitura com vocês, tá? Ensinar os usos sociais da escrita é tarefa da escola, especialmente quando se sabe que a grande maioria dos alunos não tem acesso a esse conhecimento fora dela. O que queremos é que os alunos aprendam a ler, escrever e expressar-se oralmente, não para a escola, mas para a vida. Deverão ser capazes de lançar mão desses conhecimentos com autonomia e adequação. Objetivos: planejar como realizar atividades em aulas que promovam o desenvolvimento das habilidades imprescindíveis de leitura, de forma articulada às específicas de determinado componente curricular ou área. Apresentar por meio de diagrama uma estratégia para facilitar a prática de leitura e interpretação de textos, nas disciplinas das diversas áreas do conhecimento. Identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. Localizar informações explícitas no texto com o objetivo de solucionar um problema proposto. Conteúdos: pauta da ATPC, PPT da ATPC, currículo em ação, anos iniciais, sociedade e natureza e tecnologia e inovação. Diagrama para a prática de leitura e interpretação, relativo ao primeiro ano, ensino fundamental. O desenvolvimento: leitura da pauta pela PCNP Luciene, apresentação de plano de aula relativa à prática de leitura para os anos iniciais, primeiro ano. Apresentação de diagrama para a prática de leitura e interpretação de texto narrativo. Olá! A leitura nas primeiras aulas é muito importante, por quê? Para estimular os alunos, estimular as crianças. Já na primeira aula, fazendo leitura, faz com que as crianças já fiquem aguçadas em querer aprender. No currículo em ação, percebemos que há diversos gêneros que podem ser trabalhados em diferentes áreas, por exemplo, história, geografia, ciências da natureza, matemática, enfim. Vocês, professores polivalentes, conhecem bem a realidade e acredito que trabalham também. É muito importante que o professor, a professora, tenha uma rotina de ler com seus alunos. Não é mesmo, Cris? Estou aqui com Cris Strider, PCNP de Língua Portuguesa. Olá, pessoal. Boa tarde para vocês todas. Então, a leitura ela é primordial, Ela é essencial para que todos nós, crianças, adultos, a gente tenha um conhecimento maior do mundo, maiores possibilidades, não? Sim. Então, o trabalho com a leitura, muitas vezes, ele não é feito em casa. Tem muitos pais que, infelizmente, são analfabetos, eles não conseguem, eles contam histórias para os seus filhos, e o contar história é muito importante, Só que o ideal seria que os alunos percebessem os livros, a leitura, as revistas, e eles não têm, às vezes, isso nas suas casas, não têm acesso. Então, na escola que os professores devem trabalhar, a oportunidade que o aluno tem dentro da escola, e isso faz a diferença. Por isso que é tão importante, essa profissão, o professor. Por quê? Porque ele traz o conhecimento, ele traz a prática, ele traz tantas possibilidades que os alunos não têm na sua casa, no seu meio, de convivência. Como diz Josette Julibert, nem todos os pais participam da mesma maneira na escola e no sucesso escolar de seus filhos. Cabe aos professores procurar entradas múltiplas que permitam que cada um encontre um lugar onde se sinta à vontade, envolvido, criativo e eficaz. Sim,
né? Bem pertinente a fala de Julibert, porque infelizmente a gente tem esse problema, né? Então, algumas crianças que têm maior possibilidade, mais acesso à leitura, de revistas, livros da sua casa, realmente elas já são mais familiarizadas, né? Agora, outras, infelizmente, é só na escola mesmo, e é isso que faz ter essa importância, né, do professor estimular os alunos, mostrando o material, mostrando a biblioteca da própria escola. Trabalhando, né, com vários títulos, né? Sim. A gente tem aqui a leitura oral é feita não somente por quem lê, mas pode ser dirigida a outras pessoas que também não leem, apenas ouvem. Os primeiros contatos das crianças com a leitura ocorrem desse modo. Os adultos leem histórias para elas. Assim, ouvir histórias é uma forma de ler também. Então, elas estão ouvindo, elas vão interpretando, elas vão imaginando aquelas cenas na mente. No começo, as crianças usam livros com muitas imagens. Piaget ele fala das fases das crianças e do tipo de texto, né, do tipo de livro, de literatura que interessa para cada fase de um modo geral. É lógico, né, tem sempre suas singularidades, mas de um modo geral. Então, as crianças muito pequenas, né, eu penso no meu netinho, 2 anos e meio, 3, então eles gostam muito de figuras. De imagens, né? Eles gostam de ver. O que é interessante? Veja bem, é uma parte simbólica que a gente tem num livro para uma criança que ainda não tem domínio da escrita, da leitura verbal também. Então, veja bem, se você mostra para a criança um livrinho de pano, por exemplo, ou de EVA, né? Então ela vai tentar rasgar, ela vê que ela não consegue rasgar, né? Então ela mexe lá, por isso que já é feito desse material. Então ela entende simbolicamente que livro não é para ser rasgado. Olha! Aí você tem ali uma estrutura no próprio livrinho que mostram, por exemplo, animais, que seria interessante, né? Aquilo que ela vê no cotidiano. Então, começar com os animais que ela conhece na casa dela, o cachorrinho, gatinhos domésticos, árvores, coisas que ela tem contato direto, isso. Depois a gente pode colocar lá o tigre, o leão, que são silvestres, tá? Mas no começo, por quê? Ela vai ver a minha realidade, a realidade onde eu vivo, isso é simbólico, mas isso ela introjeta. Então você tem aquilo que ela vê, aquilo que está no livrinho que ela está folheando, ela faz esse contato com a relação daquilo que ela vive na realidade. Sim. Então, ela já vai percebendo a importância do livro, como no seu dia a dia, na sua vida, né? Na sua vida, aquilo tem uma relação com a realidade. Sim. Depois, os textos vão começando a aparecer, pequenas frases, pequenos trechos, as imagens continuam, porque é uma linguagem semiótica, ela vai começar a interpretar outros tipos de imagens, né? Que não somente aquilo que ela começa a conseguir ler. Depois os textos vão ampliando, sendo ampliados, e aí ela consegue, então, a trabalhar com a imaginação, né? Ela abstrai. Então, ela começa a imaginar. Você está lendo uma história para a criança, ela começa a imaginar aquela cena, ela começa a trazer para a realidade dela. Então, tudo isso é um processo. Sim. Que, infelizmente, a gente não tem, né, em muitas casas. E aí, como eu já tinha dito, a valorização do professor, a importância do professor, da professora na vida daquela criança. E a escola, né, tem um papel fundamental. Fundamental. Tá? Então, a gente tem aqui, o ponto de partida é sempre o professor leitor com um conhecimento amplo do acervo da literatura infantil disponível, que através do seu testemunho de amor pelo livro, possa ajudar seu aluno também a estabelecer laços afetivos com a leitura. Então, uma leitura prazerosa. Eu me lembro que quando eu era criança, a professora forçava que nós lêssemos um livro que ela escolhia lá, o título, e eu tinha que ler aquele livro de qualquer jeito. E tinham livros que a gente não gostava. Não era nem atrativo, né? Não era, sabe? Sim. Então, tinham alunos que gostavam mais já no 6º, 7º ano, né? De ficção, outros gostavam até de fábulas, que eles queriam saber, por exemplo, o significado daquilo para a vida, né? Então, era assim, e ela forçava. Então, isso fez com que, muitas vezes, minha mãe acabasse lendo para mim. Para ver se você sentia, né? Para tentar me fazer animar, né?
com a leitura. Mas quando eu pude escolher meu próprio livro, quando eu tive essa liberdade, então foi muito mais prazeroso. Então a gente também tem que prestar atenção no que as crianças se interessam. Sim. Então não adianta a gente pegar um livro lá... E querer forçar, né? Isso, ainda mais com uma linguagem difícil. Então você pega um livro científico, dá para um jovem ler e ele não está entendendo nada do que ele está lendo. Então a gente também tem que perceber uma coisa muito interessante. Tem alunos que leem com uma fluência maravilhosa, né? Você fala, nossa, como esse menino Como ele está lendo, tá, né? Só que não está entendendo uma palavra do que lê, viu? É aí que está, né? A grande... Eu acredito que a leitura, só pela leitura, ela tem que ter objetivo, né? Sim. Uma atividade com objetivo. E outra, ela tem que estar dentro daquela compreensão, daquele nível de compreensão do aluno. Eu vou ser honesta, tem livros que eu começo a ler, eu falo, meu Deus do céu, não estou conseguindo compreender. Eu preciso de um dicionário, às vezes, para decifrar. Sim. Né? Então, a gente tem que ver também que tipo de leitura é específica para aquele aluno, né? Com certeza, né? Nós sabemos que vocês, professoras polivalentes, sabem trabalhar com seus alunos, desenvolvem práticas diversas de leitura. Aqui eu vou mostrar uma estratégia, tá? Com o uso de diagrama. É uma forma de facilitar a interpretação e escrita, principalmente dos aluninhos de primeiro ano, que estão praticamente iniciando esse processo. Um exemplo é o currículo em ação. A gente trabalha a sociedade e natureza com a disciplina de Geografia e História, né? No primeiro bimestre, unidade 1, atividade 1.3. Qual a habilidade que está em destaque? EF01LP26B, que é identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico-literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. Os elementos constituintes da narrativa são personagens, narrador, conflito, enredo, tempo e espaço. Então, pessoal, eu vou ler com vocês um texto, tá? Que está em Geografia e História, mas é uma narrativa muito interessante para ser trabalhado. E lembrando que a gente pode estar trabalhando com as crianças com uma entonação diferente, para quê? Para destacar os personagens, para as crianças poderem saber quem são os personagens, tá? Eu lerei com vocês esse texto agora. O presente de Paulinho. Era uma vez um menino muito nervosinho. Seu nome era Paulinho. Ele não fechava as portas, batia todas elas e, quando não batia, chutava. Quando era contrariado e as colegas não faziam o que ele queria, jogava no chão tudo o que encontrava pela frente, até mesmo em sua casa. Paulinho tinha as mesmas atitudes. Seus pais não sabiam o que fazer com ele. Quando sua mãe dizia, toma seu copo de leite, Paulinho, ele respondia, não quero leite, não gosto, e jogava o copo de vidro no chão. Sua mãe ficava aborrecida e pedia a Paulinho que fosse para o quarto. Na escola era a mesma coisa, nervosinho que só. Arrumava briga com todo mundo. Se os colegas apenas o olhassem, já dizia, o que aconteceu? Por que você está olhando tanto para mim? Quando jogava bola, passava rasteira, empurrava os adversários e até mesmo os colegas do mesmo time. Com os poucos amigos que sobraram, ele só brincava de luta, dando chutes e socos nos colegas. Então, pessoal, vou continuar a leitura, tá? Que eu farei ela completa com vocês. A única coisa de que Paulinho gostava era do aquário. E, para espanto de todos, cuidava muito bem dos peixes. Um dia, o pai de Paulinho chegou em casa com uma surpresa. Trouxe-lhe um novo peixinho. Disse-lhe que combinava muito bem com ele e o colocou no aquário. Paulinho, intrigado, perguntou-lhe, por que o peixinho se parecia com ele? O pai respondeu, você vai descobrir, Paulinho. O peixinho parecia triste e sozinho,
Mas depois que se recuperou da tontura da viagem, mostrou quem realmente era. Correu atrás dos outros peixinhos, dando rabadas em todos eles e nos objetos decorativos do aquário, quebrando tudo à sua volta. Os peixinhos, desesperados, corriam de um lado para o outro, procurando fugir do agressor. Quando Paulinho percebeu o que estava acontecendo, perguntou para o peixinho: "O que você está fazendo? Assim vai destruir todo o aquário e vai ficar sem amigos. Por que está tão irritado? E que história é essa de ficar dando rabadas para todos os lados?" Mas Paulinho achou melhor resolver logo o problema. Pegou o peixinho com uma rede e o colocou isolado em outro aquário. "Você vai ficar aí até aprender a se controlar." E de repente, Paulinho entendeu por que o peixinho era exatamente como ele pensou. Não é só o peixinho que precisa deixar de ser nervosinho. Passado algum tempo, como o peixinho não mudasse de atitude, o pai de Paulinho devolveu-o para a loja e trouxe-lhe outro mais tranquilo. Quando isso aconteceu, Paulinho ficou pensativo. Começou a compreender por que suas atitudes desagradavam tanto as pessoas e iniciou realmente uma mudança em seu modo de ser. Parou de ficar irritado e agressivo por qualquer motivo, em casa, com as pessoas de sua família e na escola, com seus colegas. Tornou-se um garoto mais educado, da paz. Fica irritado às vezes, é verdade, mas controla melhor seus impulsos. Hoje ele vive feliz e rodeado de amigos. Até começou a gostar de leite. Nós sabemos que vocês, professores polivalentes, sabem trabalhar muito bem com seus alunos, né? Desenvolvendo práticas diversas, né? Em leitura. Aqui eu só vou dar um exemplo para vocês de como trabalhar, né, uma nova estratégia, que é o diagrama. É uma forma de facilitar a interpretação, a escrita, principalmente dos alunos de primeiro ano, que estão praticamente iniciando esse processo. E com isso, eu vou trazer aqui a Cris Strider novamente para falar um pouquinho com vocês, tá? Você trabalha sempre assim, Cris? Olha, eu gosto muito desse tipo de trabalho, sim, dessa estratégia, porque facilita para todo quanto é gênero textual, tá? Eu trabalho com ensino médio, assim, né? Eu trabalho o texto dissertativo. Por quê? Porque ele é um facilitador. Por quê? Porque ele faz uma síntese, porque ele também faz um trabalho visual. Eu gosto muito da linguagem visual, isso não é segredo para ninguém. Eu me encontro nela, sabe? Eu me acho que isso me ajuda bastante. E facilita também, né? Facilita muito a compreensão dos alunos. Eu trabalho assim no ensino médio, é interessante, a gente está trabalhando um texto dissertativo com eles, quando nós vamos fazendo trecho por trecho, quando eles percebem, eles têm uma síntese, eles falam: "Nossa, professora, o texto é praticamente depois. Você fez aqui o resumo, sintetizou, né, as informações." Daí eles falam: "Puxa vida, agora junta tudo e você tem o texto que você leu no texto, as informações do texto." Né? Até em redação eles fazem assim, eles vão trecho por trecho, né, vão se organizando, e quando eles vêm, eles já têm praticamente toda a base do texto que eles vão fazer. Então, nesse texto que você leu, é um texto, a gente vê, né, que ele está na disciplina de Geografia e História, tá? Então, a gente pode trabalhar em diversas disciplinas, né? A leitura, ela aparece em todo lugar. Inclusive, o que a gente tem percebido é muitas escolas, muitos professores comentando sobre a dificuldade dos alunos em leitura matemática. Na leitura na matemática. Não sabem interpretar um problema, então não sabem resolver aquilo que está sendo pedido numa avaliação, ou mesmo pelo professor, né, no exercício. Então, é muito importante que em todas as disciplinas a prática de leitura ela aconteça. Que prevaleça, né? Sempre. Então, vamos pegar agora, voltando aqui para o nosso texto. Então, você fez uma primeira leitura. Então, sim, essa é a ideia, né? Aquilo que você disse, os professores, eles têm muitas estratégias, principalmente o professor alfabetizador. Eles sabem trabalhar. Isso aqui é um modelo, uma ideia facilitadora, né? Que a gente não está diminuindo o trabalho de ninguém. Então, a gente tem aqui esse texto,
Então, primeira coisa, você tem lá o título do texto, né? Então, gente, qual é o título do texto? Às vezes o aluno ele pode falar, ele não sei o que é título. Exatamente. Né? Então, o nome que foi dado a esse texto, né? O nome que foi dado a essa história, como que começa, e mostra para o aluno, geralmente ele vem aqui em cima, ele fala um pouquinho do que vai ser tratado o texto. É muito difícil você ter um texto onde aquilo que está como título seja completamente diferente da história. Né? Então, se você tem lá, você não vai falar no texto que você acabou de ler, né? O aluno que se machucou no jogo de futebol. Não está relacionado com a história. Então, geralmente tem essa relação. Então, a gente tem aqui o título. Qual é o título? A professora lê de novo, mostra para eles, né? Alguns alunos talvez saibam escrever já algumas coisas, outros têm dificuldade, ela pode desenhar, fazer esse fluxograma aí, né, na lousa, e os alunos vão preencher. Então, título, tá? Então, alguém sabe o título, alguém quer escrever o título aqui? Então, eles com a letrinha deles, né, se conseguirem escrever, se ainda não for possível, pelo menos que eles podem falar e ela oralmente, escreve, né? Oralmente. Isso é. Que importância aqui que a gente tem desse trabalho é eles interpretarem aquilo que eles estão ouvindo, né? Se eles ainda não conseguem ler. Então, aqui, o presente de Paulinho. O presente de Paulinho, por quê? Porque ele vai ganhar o peixinho do pai dele. Então, a gente, ó, tá vendo? Como o título está relacionado com o texto, com a história, né? Então, o aluno ele vai percebendo a importância do título. Redação. Os meninos, geralmente, e aí eu vou falando dos anos finais, né, do ensino médio, difícil colocar lá o título. Ou então eles já começam com o título. Eu falei, mas você nem escreveu o seu texto? Como é que você já está fazendo o título? Né? Então, mas daqui que eu vou... Eu falei, não, primeiro você escreve o seu texto, e você vai escolher algo que combine com o seu texto, que passe informação para o leitor do que ele vai ler, que é o título. Tá? Então, eles têm essa dificuldade. Isso já pode ser começado a trabalhar desde o primeiro momento do menino na escola. Tá? Depois vem. Aqui eu não vou colocar o foco narrativo, tá, Lu? Por que eu não vou colocar? Porque a gente está trabalhando com o primeiro ano. Então, para eles ainda é difícil, né? O narrador, quem é o narrador? O narrador é que está narrando a história, contando a história, ele participa, não participa. Então, por enquanto, o professor aqui vai ter uma noção de que se ela vai ou não trabalhar com foco narrativo. Tá? Então, eu não coloquei aqui, tá? Na tua formação de hoje. Mas, se ela quiser, ela pode. Se ela acha que os alunos têm condições, ela pode colocar. Tá vendo? Falta o clímax, o desfecho, mas não importa. Eles são muito pequenos ainda, mas é a professora sempre que faz essa avaliação, né? Isso. Aí tá. As personagens. O que é personagem? Parece uma loucura. Mas no ensino médio, dando aula para o ensino médio, teve aluno que falou, não sabia identificar a personagem. Então, né? É incrível isso, né? Mas no ensino médio, não consegue, né, identificar. Então, gente, quem participa, né? Olha que facilitador, né? Que é esse diagrama. Tanto para as professoras quanto para os alunos, né? Porque eles vão pegando aqui parte por parte do texto, que no caso aqui a gente tem os elementos da narrativa. Aqui nós também não estamos trabalhando com a ficha catalográfica, mas a gente pode pôr a ficha também, o autor, né, quem é o autor, se ele já escreveu algum outro livro, pode ser um trabalho bem mais completo. Você vai ampliando o diagrama aqui, tá? Então, aqui as personagens, quem são as pessoas que aparecem no texto, né? E depois você pode colocar personagem primário, secundário, mas por enquanto, vamos pegar o básico, tá? Tá bom. Então, aqui a gente tem o Paulinho, a mãe do Paulinho, o pai, o peixinho. Isso é importante que os alunos respondam. Então, se precisar, faz novamente, retoma a leitura. Novamente lê, né? Isso. Isso até é interessante, o professor pode identificar aí as questões relacionadas à memória do aluno. Você se lembra? E ele percebe, porque a pessoa indicada para perceber qualquer dificuldade de aprendizagem ou qualquer, sei lá, né, vamos colocar assim, a patologia é o professor. Ele identifica, ele começa a perceber, às vezes antes da própria família. Porque, né, ele percebe ali, ele está no dia a dia, né, com esse aluno. As dificuldades daquele aluno, ele, comparado com os outros colegas de classe, né, o que ele pode, o que ele não está conseguindo, o que ele não consegue avançar. A professora, ele é essencial na vida de uma pessoa, né, de um ser humano, com certeza. Em formação.
Aí o espaço. O que é o espaço? Né? O aluno ele pode viajar na maionese aqui e pensar o espaço. Né? Não é o espaço, é o local onde a história acontece. Sim. Onde vocês acham que aconteceu essa história? Né? O que aconteceu? Ah, foi aonde? Na escola? Foi no campo? Foi na praia? Onde foi, gente? Alguém lembra? Ah, foi na casa, né? O menino estava em casa e o pai dele levou um peixinho para ele. Ah, mas o menino também estava na escola, quando ele batia nos colegas. Pode ter criança que lembra desses detalhes, sim. Né? Aí a gente põe aqui. Tá bom, então foi na casa do Paulinho também, eu tenho um trecho que ele fala que ele batia nas crianças na escola. Então que aconteceu na escola. E aí a gente tem aqui um fator que é o tempo. Que quando esse tempo, dentro de uma narrativa, ele não tem uma marcação, né? Ele não é indicado por um advérbio, né? Ontem, hoje, fica mais complicado para as crianças identificarem. Então eles põem lá, no presente, no passado, eles olham pelo verbo somente, né? Quando eles já são mais velhos. Sim. Então o tempo, na verdade, é o tempo em que a história aconteceu, né? O que o fato aconteceu. O tempo que se passa a história. Isso. Então, como que a gente trabalharia aqui? Bom, nós não temos aqui nesse texto, se a gente volta a ler, o marcador. Então, mas o Paulinho, ele era uma criança, porque a gente vê aqui que ele estava com os colegas na escola, que ele batia, que ele não queria tomar o leite, atitudes de criança. Então, a gente está vendo que existe essa possibilidade de encontrar alguma referência mostrando que foi quando o Paulinho era uma criança, né? Quando ele era ainda menino. Estava na escola, né, com os coleguinhas, tá? Então, são dicas que ele dá. Aconteceu tudo num dia só? Não, tá vendo? Certo dia, um dia, o pai aparece com o peixinho. Sim. Então, não foi no mesmo dia, tudo aconteceu num dia só. Então, a gente tem aí uma referência, mais ou menos, de que foi traçado um tempo, né? Que era algo, depois com os verbos no imperfeito, ele pode, no futuro, até reconhecer, né? Que era uma ação recorrente, mas do passado. Mas, por enquanto, eles não sabem. Então, ele era quando o Paulinho era criança, né? Então, sim, ele era criança, então a gente tem aqui. Aconteceu quando? No passado? Aconteceu no presente? E essa fala dos professores é muito, né? É muito importante porque ele direciona que o aluno consiga identificar, né, o que ele está pedindo. Sim. Sabe? Porque às vezes você fala tempo, o menino pode falar para você, não estava chovendo. Exatamente. As coisas passam na mente das crianças, sim. Viu? Não é... a gente parece engraçado, mas não é. Mas não é. Né? Então, a gente não sabe. Aí a gente vai pro enredo, tá? Então aqui, veja, eu não pus o clímax aqui, né? Não coloquei, considerando a idade das crianças, primeiros contatos. Tem criança que é o primeiro contato com o texto. Mas no prézinho... Então, tem que ver como que foi feito isso. E lembrando também que a gente teve um tempo aí, né? Essas crianças estavam afastadas, né? Afastadas da escola, né? Bom, enfim. Então, a gente está aqui pegando o básico do básico, né? Aqui é o enredo. Então, o trecho 1. Então, a gente tem esse texto, a gente percebe que ele tem 3 momentos, né? Que você dividiu ali na sua leitura. Na minha leitura. Tá? Foram os 3 slides. Então, primeiro, ele faz o quê? Ele apresenta a personagem ali. Então, Paulinho, ele era um menino nervosinho, né? Não fala, deixa implícito que ele era irritadinho, que ele era mal criado, que ele era desobediente e que a mãe, olha, isso é implícito, né? A gente percebe que a mãe ali é um tanto frágil perante a educação do menino. Que ele faz ali, ele responde, né? Ele joga o leite. Isso. Não quero e não sei o quê, e grita, né? Bate nas crianças, na escola. Sim. Tá? Então, talvez as crianças escrevam, ou não, aquilo que a gente já falou. A gente não sabe que nível que elas estão. Então, o que fala esse primeiro momento do texto? Então, é bom que o professora retome. Retome a leitura, né? Isso. Então, vamos ver do que fala, o que mais chama a atenção. Ver que a gente não percebe, mas a gente está fazendo uma síntese, né, do texto, sim, pegando as informações principais de cada trecho. Ele conta de um menino que chamava Paulinho, que era muito nervosinho, tá? Muito nervosinho, era muito mal criado, enfim. Tá? E a professora, né, dá uma ênfase, né?
explicando para eles, né? Isso, porque ela vai direcionar, mais ou menos, para que o aluno não disperse em um monte de ideias que passam na mente dele. Tá ok. Aí a gente tinha o slide 2, que era o trecho 2, o que acontece? Né? Vamos dizer, um desenvolvimento aqui. O Paulinho, ele gostava de peixes, né? Então aqui, veja, que apesar de ele ser muito nervosinho, malcriado, tinha algo que, né, acalmava, né, tocava, né, no coração dele. Ele gostava dos peixinhos. E ele ganhou um peixinho do pai. Sim. O pai falou que parecia com ele o peixinho. Mas por que parece comigo, pai, esse peixinho? Você vai ver. Tá? Então, por que será? Daí a professora pode voltar, fazer a leitura e questionar os alunos. Por que o texto ele tem essa informação, mas quem lembra? Né? Sim. O peixinho era muito nervosinho, o peixinho, né, era bem agitado também. Ainda o pai deixou, né, no ar, ele se parece com você, né? Isso. Então, porque o peixe quebrava, né, as coisas do... interessante nesse texto que ele fala que ele corria para um lado e para o outro, o peixe nadava, né? Isso. Mas enfim, daí ela pode até questionar, viu, gente? Aqui eles falam que o peixe corria, o peixe corre, né? Ela pode mostrar esses detalhes do texto também, né? Aí, o Paulinho, ele percebeu então que o peixinho agia como ele. Como ele. Né? Então ele vai percebendo nas atitudes do peixinho como se ele, vendo, né? Ele se vendo. Isso, ele se projeta no peixinho. É interessante que criança faz muito isso, né? Ela trabalha muito com projeções. Pega um desenho animado, aparece lá uma personagem e ele... Eu gosto dessa personagem. Eu gosto. E você vai perceber, ele se identifica. Se identifica com o personagem. Se nós percebêssemos, assim, parássemos para perceber, né, com bastante atenção nessas atitudes das crianças, nós conheceríamos muito delas, porque elas fazem essa projeção. Aí, no caso aqui do nosso texto, então, Paulinho fez isso, né? Então, as crianças, logicamente, não vão falar, viu, ele projetou, lógico que não. Só, ele viu que o peixinho era tão mal criado quanto ele. Né? Então, as crianças, briguento como ele, né? Que fazia coisas que o próprio Paulinho não gostou. Né? Sim. Então, o pai do Paulinho, o que ele fez? Ele devolveu o peixinho para a loja e levou para casa um outro mais calmo. Tá? Isso que acontece já chegando ao desfecho da história. E o Paulinho, então, terminando, parou para pensar sobre suas atitudes. Né? Então, como é que termina a história? Ele se torna um menino bom, um menino melhor, conquistou amiguinhos, porque ele percebeu que aquela atitude... As atitudes dele, né? Não eram boas, assim como a do peixinho, as dele também não eram interessantes. Então, aí a gente tem aqui, ó, vamos pensar juntos agora? Vamos aqui no nosso resuminho? Então, um menino chamado Paulinho era muito nervosinho. Paulinho gostava de peixes e ganhou um peixinho do pai. O peixinho era muito nervosinho. Paulinho percebeu que o peixinho agia como ele. O pai de Paulinho devolveu o peixinho para a loja e levou para casa outro mais calmo. Paulinho parou para pensar sobre suas atitudes e passou a ser um menino bom, conquistando muitos amigos. O que a gente tem? Uma síntese da história. Uma síntese da história. Então a criança aprende ao mesmo tempo, sem perceber, né? A fazer resumo. Sim. E a entender, né? A interpretação. A interpretar o texto. Tá? Então aqui a gente tem, daí a professora, lógico, vai trabalhar as informações explícitas, isso está no texto que eu li para vocês, isso não está, você deduziu, né, que a mãe de Paulinho era uma pessoa que não tinha pulso sobre ele, né, que ele chamava atenção, mas que não sabiam mais o que fazer. Quando ela diz, os pais não sabiam mais o que fazer, é porque mostra já uma certa fraqueza, fragilidade, né, do pai, né? Não sei mais o que fazer com meu filho, como. Então, né, vocês conhecem alguma pessoa assim? Ela pode dar continuidade. O próprio livro, né, vai pedir atividades a respeito desse texto. Para que as crianças consigam ir completando. Agora, veja bem, esses livros deles, eu tenho reparado, não sei, você tem me mostrado, no currículo em ação, né? Isso, tem muitos textos. Muita coisa boa para ser trabalhado, né? Sim, os enunciados, é importante. Muitas vezes a gente, com pouco tempo de aula, principalmente isso acontece muito nos anos finais,
que o professor não trabalha muito esses enunciados, ele já passa para a atividade e depois, mas o aluno não leu para fazer a atividade, ele fez tudo errado, ou não sabe, fez qualquer coisa. Aí é complicado. Né? Então, mas por quê? Porque a gente tem que parar para fazer esse trabalho de leitura. Sim. Não dá para a gente fazer... A leitura, né? Só pela leitura, né? Não, ou pular. Sim. Sabe? Então, é sobre... mas esse texto é tão pequenininho, é só 3 linhas, já vou pular, já vou para o exercício, já vou fazer aquelas contas na lousa, já vou fazer aquilo. Aí não dá. Não. Então, é importante, tudo isso é leitura. A leitura informativa, né? A leitura de uma notícia, a leitura é uma narrativa, é um texto prescritivo ali, um manual, ou mesmo uma receita, enfim. A leitura, ela tem que ser feita. É imprescindível, né? Sim, ela é sim. Tá bom? Então, gente, é aquilo que a gente tinha, assim, é uma maneira que nós encontramos simplificada para trabalhar a leitura. Pode ser usada com qualquer texto, né? Num texto prescritivo não vai aparecer ali personagens, espaço-tempo, mas 2 quadrados, né? Por exemplo, se fosse uma receita, uma receita para produzir um alimento ali, né? Fazer um alimento, então preparar um alimento. Então, ali você tem os ingredientes, no outro quadrado, então, o modo de fazer, né? Então, é interessante que fica bem visual, né? O aluno ele vai percebendo as partes do texto, ele vai compreendendo melhor essa maneira, né? A estrutura do texto, né? E as informações que estão neles, né? No texto dissertativo, a gente tem outro tipo de diagrama. Tem. Aí a gente vai usar ali também, né, o tema, a gente vai ampliar. Enfim, para cada gênero é possível usar o diagrama como um facilitador da aprendizagem, tá? Então, eu agradeço o seu convite por participar da sua Eu que agradeço reunião, a explicação. Da sua PPC, tá, gente? Desejo aí que vocês... Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, com a minha prática. Com certeza, as professoras polivalentes, elas já fazem e vão gostar por sempre, sabe? E eu sempre vou estar chamando a Cris porque ela é muito boa nisso, gente. Vocês vão gostar nas outras, viu? A gente aqui vai aprendendo um com o outro, gente. Eu aprendendo muito com as boas práticas de vocês. Sempre também nos enviem suas boas práticas para que a gente possa usar como modelo para outros professores, para nós mesmos aqui do núcleo, Sim, né? Filma uma aula, sabe? Isso. As crianças, as práticas exitosas, a gente precisa disso aqui, tá bom, gente? Bom, gente, então até mais, eu vou indo. Obrigada pela participação. Viu, Cris? Tchau. Gente. Então, pessoal, aqui são as referências, tá? Quem tiver interesse em ter um aprofundamento um pouquinho maior, a gente está deixando disponibilizadas as referências e lembrando que o Currículo em Ação, tá? Está no site da IFAP, tem muito material legal, tá? Então é isso, gente. Obrigada, tá? Pela atenção, é minha primeira gravação, espero que tenham gostado. Beijo! Tchau, pessoal, até a próxima!